Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais um dia, mais uma semana começando e aqui Pastor Sinésio com as considerações da leitura de hoje. E na reflexão de hoje, baseada no último capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, eu escolhi esta palavra para nossa reflexão. Conduta. A palavra conduta, em 2 Tessalonicenses 3, embora não apareça literalmente como um substantivo específico em todas as traduções, refere-se ao modo de vida, comportamento e maneira de agir dos cristãos. Paulo exorta os Tessalonicenses a uma conduta diligente e responsável, em contraste com a ociosidade e a desordem. No hebraico, uma das palavras que pode ser usada para descrever conduta é derek. Essa palavra significa caminho, modo de vida, conduta, e refere-se tanto ao caminho físico quanto o estilo de vida. Reflete a direção moral e espiritual da vida de alguém. Salmo 1,6. No Velho Testamento, viver segundo a boa caminhada expressa retidão, justiça e obediência aos preceitos de Deus. Deuteronômio 5,33. A má conduta é associada a desvios e caminhos tortuosos. Andar no próprio caminho indica desvio da vontade de Deus, ressaltando a importância da direção correta, conforme vemos em Provérbios 14:12. Em seu sentido claro, essa palavra denota uma estrada, trilha ou jornada, mas a palavra rapidamente se amplia para expressar um curso de ação, um padrão habitual, escolha moral ou mesmo a direção providencial do próprio Deus. De Gênesis a Malaquias, o termo leva o leitor ao longo de rotas literais de caravanas, através de pontos de decisões morais e em visões proféticas do caminho do Senhor. No grego, conduta é atactos. A palavra significa desordenadamente, fora de conduta correta. Em 2 Tessalonicenses 3,6, Paulo exorta os irmãos a se afastarem dos que vivem atactos, ou seja, sem disciplina ou responsabilidade. A falta de trabalho é vista como uma conduta desordenada, pois compromete o testemunho cristão e a harmonia comunitária. Paulo orienta que os desordenados sejam advertidos como irmãos, mostrando que a conduta deve ser corrigida com amor e propósito. Atactos, o advérbio traduzido como de maneira desordenada, descreve uma conduta que recusa a ordem adequada, foge da responsabilidade e perturba a harmonia do corpo de Cristo. Suas duas ocorrências no Novo Testamento aparecem na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde o apóstolo se dirige aos crentes que abandonaram o trabalho produtivo enquanto aguardavam o retorno do Senhor. E baseado nas pequenas informações que trago diariamente, e mas principalmente na leitura do dia, 3 aspectos sobre a conduta. Primeiro, testemunho da fé. O modo de viver dos cristãos reflete sua crença e compromisso com o Evangelho. A conduta dos crentes tem um impacto direto no testemunho do Evangelho. Uma vida ordenada, diligente e exemplar glorifica a Deus e atrai outros à fé. Segundo, disciplina e responsabilidade. A conduta inclui o dever de contribuir com o bem comum, evitando a ociosidade. A exortação à boa conduta em 2 Tessalonicenses 3 ressalta a responsabilidade de cada indivíduo em contribuir para a ordem e o bem-estar da comunidade, evitando a ociosidade e a dependência indevida. Finalmente, equilíbrio. A conduta errada exige afastamento, mas sem romper o vínculo fraterno. Há espaço para arrependimento e restauração. Outra prática a ser evitada é o generalismo, nivelando a todos pelo mau comportamento de alguns. Conclusão. A palavra conduta, vista como derek no hebraico e atactos no grego, revela que o comportamento cristão é mais que ação, é caminho, testemunho e disciplina. Em 2 Tessalonicenses 3, Paulo nos chama a viver com responsabilidade, corrigir com amor, manter a fé ativa em atitudes concretas. E termino lendo um trecho do capítulo lido hoje. Paulo escreveu: Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs.
A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. É isso. Por hoje, e na sequência da nossa leitura, abrimos mais uma epístola, 1 Timóteo. O capítulo 1 já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.